Muito bem, amigos. Eu quero te mostrar algo impressionante agora. Se já te mostrei nos meus vídeos anteriores coisas que você não sabia, agora eu quero te mostrar mais umas coisinhas que Deus tem me mostrado na Bíblia. Quero que você preste bastante atenção, porque quando eu pego a Bíblia para pregá-la, para pregar este evangelho eterno, meu amigo, eu não estou brincando. Eu já pedi a Deus para me dar força, porque eu, como ser humano, não tenho condições de pregar essa verdade que eu tenho pregado. E eu prego ela pelo poder do Espírito, pelo poder que está em Jesus, certo? Eu quero te mostrar aqui no livro de Lucas e no livro de Mateus uma coisa bastante interessante. Quando eu te mostrei aí, nesse vídeo anterior aí, sobre esse homem, chamado homem do pecado, o filho da perdição, e eu estou te mostrando aí quem é esse homem. Ele é o cabeça do sistema, certo? Ele é o cabeça do sistema, porque o sistema formado por Satanás, esse é o sistema que está enganando toda a terra, que está despedaçando toda a terra. Ele é o quarto animal lá de Daniel capítulo 7, certo? Aquele animal terrível e espantoso, com dentes de ferro e unhas de bronze, querendo dizer, essa simbologia bíblica para dizer que são animais, que é um poder voraz, que é um poder devorador, que é um poder terrível, invencível quase. Viu? Então, meu amigo, eu quero te mostrar aqui, no livro de Mateus, que à medida que os anos foram passando, lá por primeiro século, segundo século e até o terceiro e quarto século, houve muitas mudanças. E na Bíblia entrou muitas coisas erradas. Na Bíblia. Na Bíblia tem coisas erradas também. Se você estudar a Bíblia, de qualquer maneira, você vai edificar a sua casa em muitos erros. Então, meu amigo, Jesus fala da casa edificada na areia e da casa edificada na rocha, certo? A rocha, Jesus fala que é ele, mas esse pontífice diz que não é Jesus, é Pedro. Ele colocou lá que é Pedro, não é Pedro. Ali em Mateus 16 está dizendo, ali Jesus apontando para si, né, que sobre aquela rocha ele edificaria a sua igreja, não Pedro. Pedro logo mais depois ele negou Jesus, logo mais depois ele foi repreendido. Porque Jesus falou que ia morrer em Jerusalém, que esse era o propósito de Deus. E não, Senhor, tu não vai para Jerusalém morrer em Jerusalém. Longe de ti, afasta da minha frente, Satanás. Para trás de mim. Tu não cogita nas coisas de Deus, só nas coisas dos homens. Não. Como que a igreja de Cristo seria edificada num homem falho como ele? Não tinha como, certo? Agora Jesus não, Jesus é perfeito. E Efésios 2:20 fala que ele é a rocha, certo? Ele é a rocha, onde você, meu amigo, pode confiar. Então, eu quero convidar você de uma maneira muito especial. A primeira coisa que você precisa fazer, se você estiver dentro de uma religião, a primeira coisa que você precisa fazer não é conversar com o seu pastor. Você já está lá. Não precisa você conversar com o seu pastor. Precisa você estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia, o livro de Atos, o livro de Lucas 24:47, fala sobre o verdadeiro batismo. Por que as igrejas não batizam em nome daquele que morreu para pagar a conta do pecado? Por quê? Responde para mim. Por que as igrejas, todas elas, unanimemente batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Três títulos. Me mostra quem foi que morreu para pagar os seus pecados. Se você disser que foi o Filho, aí eu vou te interrogar novamente. Porque a Bíblia fala de filhos de Deus e filhos do diabo. O diabo também tem filhos. Aí eu pergunto, qual filho? E se você disser que é Jesus, aí você vai ter que me provar na Bíblia que você está falando de fato de Jesus. Porque eu te mostro aqui, filho é um título. Certo? O anjo, lá em Lucas 1:35, disse para Maria que o nome dele se chamaria Jesus. Certo? O Pai se manifestou lá no céu, quando Jesus acabou de ser batizado. E disse, este é o meu filho,
O nome dele é Jesus. Se o nome de Jesus não fosse Jesus, certo? O pai teria dito. Ele está sendo batizado, mas o nome dele não é mais Jesus. Ele não mudou o nome de tanta gente. Jacó para Israel. Né? Saulo para Paulo. Por que ele não poderia mudar o nome do seu filho? Certo, meu amigo? Então, as pessoas têm ramos de religiões aí que estão fixados em nome. Nome não salva ninguém, meu amigo. Nome não salva. Mas a pessoa, certo? O projeto, o plano de Deus, aquele que fez parte dele, morreu, derramando o seu sangue na cruz. Ele tem um nome. Aqui na nossa linguagem, no português, nós o conhecemos como Jesus. Certo? Jesus é o nome que nós conhecemos aqui. Mas o Pai não revelou o nome verdadeiro do seu filho, não. E nem dele também. Não revelou. Você vai saber o nome verdadeiro de Jesus quando você for salvo. Aí ele vai te mostrar o nome verdadeiro dele. E o teu verdadeiro nome. E o nome verdadeiro do Pai. Deus não ia colocar o nome dele na boca de tanta gente que vive falando tantas asneiras. Você não viu aí, recentemente, teve um homem aí que profetizou na Bíblia, e ele é um pastor que estava conduzindo multidões de pessoas. E ele chegou a dizer na internet, vi lá o vídeo mostrando, uma profecia, marcando dia. Olha que coisa, marcando dia, certo? Marcando o dia que o anjo ia passar. Mas olha que coisa. Você está vendo que coisas terríveis estão acontecendo? Quantas pessoas que estavam com a Bíblia na mão foram enganadas? Perceberam que caíram no engano? Quantas? Então, meu amigo, depois ele voltou a dizer que disse lá, não sei se foi ele que disse, mas lá no vídeo está dizendo que ele disse, não sei se é verdade, que Deus mentiu para ele. Como que alguém pode acusar Deus de mentiroso? É uma coisa que não dá, meu amigo. Não dá. Você está com a Bíblia na mão, aceitando essas coisas. Então, vem estudar a Bíblia. Tem jeito. Tem jeito. Jesus já está voltando para muita gente. 300 milhões de pessoas, 300 mil pessoas já morreram. Jesus já voltou para elas. Não há mais como fazer nada. Se estavam salvas ficaram para sempre. Agora, se estavam perdidas, meu amigo, perdidas também ficaram para sempre. Quando ele vir nas nuvens dos céus, essas pessoas, se estiverem salvas, vão ressuscitar naquele momento. Aí estão salvas. Agora, se não estiverem salvas, ficará daquele momento a 1000 anos depois. Aí estarão perdidas. Você está vendo o perigo que nós corremos? Então não se pode mais confiar em qualquer pessoa. Não confie no que eu estou lhe mostrando se eu não te mostrar na Bíblia. Não acredite em balela, em conversa, porque você vai ser enganado. Você viu que era hora que a Bíblia fala que as estrelas irão brilhar no momento de crise na terra? Não é isso que a Bíblia diz? Quando as coisas estiverem bem escuras, as estrelas de Deus irão brilhar. Então, esse tanto de pastores que estavam brilhando dentro das igrejas, fazendo cura, milagre, pessoas correndo atrás de pastores para pegar o lenço, para enxugar o suor do pastor, para passar em si. Você entende? Depois que estourou essa pandemia aí, não brilharam mais. O que foi que aconteceu? Meu amigo, preste atenção. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é luz para os nossos pés. Ela é lâmpada para os nossos caminhos. Salmos 119, verso 105. Presta atenção. Então vem aqui comigo. Livro de Mateus. O livro de Mateus e o livro de Lucas. Eu quero te mostrar aqui no livro de Lucas, no capítulo 16, no verso 16. Olha aqui, ó. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar a sua entrada nele. Todos tentam forçar a sua entrada nele. Será que é isso mesmo? João, ele foi um divisor de águas. João encerrou ali, quando João veio pregar o evangelho, preparando o caminho para Jesus. João estava encerrando toda aquela velha aliança do Velho Testamento, certo? Que consistia em matar o cordeiro, que consistia apresentar o cordeiro perfeito, simbolizando que viria o cordeiro verdadeiro morrer no nosso lugar. E devolução de dízimo, 12 tribos, 12 tribos, a tribo de Levi foi escolhida para o sacerdócio.
certo? Mas as outras 11 tribos trabalhavam e traziam alimento para sustentar aquela tribo de Levi, certo? Então, ali no livro de Malaquias, Deus ali, ele fala dos sacerdotes. Ele condena os sacerdotes, porque os sacerdotes lá daquele tempo estavam pegando o cordeiro que as pessoas levavam para o templo, certo? E ali as pessoas levavam um cordeiro bom, são perfeito, representando Jesus, e aquele cordeiro era escondido e trazia um cordeiro doente para sacrificar. E Deus, leia o livro de Malaquias, capítulo 1 em diante, para você ver lá que Deus está se manifestando. Não aceito. Não aceito porque esse cordeiro representa meu filho, que vai morrer no lugar do ser humano. Meu filho é perfeito, ele não é doente. Não vai representar por um animal doente. Então, essas cerimônias do Velho Testamento, dízimo também, tudo isso, Jesus não pede lá na Nova Aliança. Vê lá o livro de Hebreus, ele não pede o dízimo que os pastores fazem questão de receber. E nunca diz para as pessoas que é da Velha Aliança, certo? Outros até guardam os 10 mandamentos de Deus. Mas guardar os 10 mandamentos não salva ninguém. Que os 10 mandamentos de Deus estavam na Velha Aliança e está na Nova, porque Jesus também guardou. Mas o que é que acontece? Guarda os 10 mandamentos de Deus, mas está com a mesma doutrina pagã, certo? Criada pelo papado, e o mesmo batismo. Aí agora pregam dizendo o quê? Vai haver um decreto dominical? Vai haver o decreto dominical, que já houve no passado. Já houve no passado. Vai haver o decreto dominical e as pessoas que estão batizadas dentro das igrejas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vai ter esse negócio de não poder comprar e não vender, não. Não existe isso. Para essas pessoas não existe. Existe para mim. Certo? Essas pessoas também, elas não serão perseguidas, porque o certificado do batismo delas está dizendo que elas foram batizadas de acordo com o papado. E o decreto dominical e a perseguição irá surgir do papado. E ele irá perseguir uma pessoa que está batizada no batismo que ele fez, na doutrina que ele criou e colocou para as pessoas adorarem. É aí onde muitos vão abrir os olhos e será tarde demais. Agora, se você é batizado em nome de Jesus, sim, se prepare para ser perseguido, porque você vai ser. Mas se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não será perseguido. E também, você não tem esse negócio de não poder comprar e não vender, porque a Bíblia fala do comprar e vender, e depois estudando eu descobri que é esta mensagem que eu estou vendendo. Quantos irão comprar? A mensagem que Jesus estava vendendo lá em Apocalipse 3,18, compraram ela? Na época que ele veio, compraram? O que fizeram com ele? Receberam ele? O que fizeram? Não quiseram comprar. Ele disse assim, ei, compre de mim ouro puro. Ele estava vendendo ouro puro. Não queremos. Não quer a sua doutrina. Esse homem está falando coisas. Pegou Jesus, levou dentro do sinédrio, certo? Condenou Jesus injustamente, soltou Barrabás e levou Jesus condenado para ser crucificado. Tudo bem, tinha que se cumprir as escrituras, mas cadê a justiça? Não teve justiça. As pessoas não aceitaram. Os judeus até hoje estão esperando ainda o Jesus vir. Para você ter ideia. Certo, meu amigo? Então, comprar e vender é isso. A partir do momento que eu saí de uma igreja, que eu saí das igrejas, com a Bíblia na mão, porque eu encontrei a verdade, não pude mais comprar e nem vender lá dentro. Porque a mensagem que eu tinha lá não poderia ensinar para as pessoas, que eu descobri que era um erro. Certo? E a mensagem que eu descobri que eu estou aqui fora, eu prego e eles não aceitam. Então eles não compram a minha mensagem, como também não compraram de Cristo. Agora, se é de dentro do sistema, compra em qualquer canto que você for. Certo, meu? Então vamos lá. Então aqui está falando que a partir do momento que João surgiu, daquele momento em diante foi pregado as boas novas de salvação. E aqui está dizendo, muitos teriam que fazer esforço para entrar no reino de Deus. Aí por que tem que fazer esforço? Se tem que fazer esforço é porque tem alguma coisa impedindo, você não acha? Tem alguma coisa impedindo. Veja que eu tive que fazer um grande esforço para estar aqui na minha casa sentado pregando essa mensagem. Porque lá dentro das igrejas eu não podia. Então o esforço que eu fiz foi ter saído de lá, ter enfrentado a ignomínia, a falácia, fala mal da gente, condena a gente, certo? Expulsa você de dentro das igrejas e você vem para cá. Como eu fiz o esforço, já faz quase 5 anos e estou pregando a mensagem verdadeira que você tem que crer para ser salvo. Certo? Esse é um verso. Lucas 16. Eu quero te mostrar outro verso, idêntico a esse, mas que fala diferente. Aí eu quero te perguntar depois. Olha aqui. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 é o verso 12. Diz aqui, ó. Desde os
dos dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Certo? Se vocês quiserem aceitar, esse é o Elias, que havia de vir. Aquele que tem ouvidos ouça. Então, João Batista, ele veio no poder e no espírito de Elias. Porque Jesus falou que antes da sua vinda, ele enviaria Elias para converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso está em Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6. Lá é uma profecia que é cumprida aqui em Lucas 1,17, quando João Batista veio e Jesus fala aqui em Lucas 1,17, que João Batista, ele é o Elias que estava para vir, Lembra que João, quando estava lá no deserto da Judeia pregando, os fariseus e os saduceus também vieram no meio do povo. E os fariseus e os saduceus, eles são um povo falso. Né? E hoje também existem eles também. Então João falou, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque João não queria batizar os fariseus, porque elas eram pessoas inconstantes, pessoas que não levavam nada a sério. Tá certo? Então aqui, Lucas 1,17 diz aqui, ó, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, João veio fazer esse trabalho para que as pessoas se convertessem. Por isso que ele diz lá para os fariseus, produzam frutos de arrependimento. Ele diz para os saduceus, produzam frutos do arrependimento. Não vem aqui dizer que vocês são filhos de Abraão, certo? Por quê? Porque Deus é capaz de fazer até essas pedras virarem filho de Abraão. Então, as pessoas hoje estão assim. Eu também sou filho de Abraão, mas não importa a fé que elas estão servindo. Não importa o que elas estão adorando. A doutrina que elas estão servindo, o vinho que elas estão bebendo. Não importa nada. Elas querem estar dentro de uma religião cegas e sendo conduzidas por homens ao despenhadeiro e à perdição. Por isso eu quero dizer para você, o reino de Deus aqui, em Mateus capítulo 11, está dizendo que foi tomada a força. Eu pergunto, quando você procura uma coisa na Bíblia que ela não está na Bíblia, como é o caso da Trindade, foi ou não foi tomada a força? Foi ou não foi? E aqui diz que aqueles que fizeram isso se apoderaram do reino de Deus, certo? Então eu quero que você preste bastante atenção, meu amigo, porque a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes. Tanto ela corta para salvar, como ela corta para destruir aquele que não é sincero. Se a pessoa não é sincero, ela vai ser de fato um vaso aonde Jesus vai cair sobre ela e vai espatifar. Você já percebeu que um vaso de barro, quando você joga ele contra uma parede, o que é que sobra? Nada. E se você pega uma grande pedra e joga sobre ele, o que é que sobra? Nada. Então as pessoas que não estão seguindo a Jesus, hoje, elas estão tropeçando e Jesus irá cair sobre elas quando ele vir no do céu. Elas serão espatifadas, serão destruídas, certo? E as pessoas que estão hoje fazendo essa situação aí, as pessoas irão se arrepender, mas é muito tarde depois. Será muito tarde. Então diz aqui, ó, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Se apoderaram, como se fosse a igreja verdadeira, a igreja mãe, a igreja verdadeira. Se criaram um sistema, colocou o povo dentro para adorar, fez o concílio, o CMI, Conselho Mundial de Igreja, e colocou o nome de todas as igrejas, e ninguém pode sair. E tem que pregar, queira ou não queira, essa doutrina, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto a Bíblia mostra o batismo verdadeiro em Atos 2:38, Lucas 24:47, Atos capítulo 8, Atos 19, Atos 10, mostrando o batismo verdadeiro em nome de Jesus, certo? Então, meu amigo, você tem que abrir o seu olho, enquanto há esperança, porque o reino de Deus foi tomado à força, e aqueles que se apoderaram dele, certo?
se apoderar à força, certo? E se apoderar como? Trazendo coisas estranhas, coisas erradas, e colocando na mente e no coração das pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, para também seguir a Jesus tem que pagar o preço. O preço de quê? O preço da renúncia, e fazer um grande esforço para permanecer, porque as igrejas não aceitam. As igrejas não aceitam você seguir a Jesus. Fala que quer seguir a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo, para você ver se você não vai, no outro dia, ser expulso de lá dentro. Então é assim, meu amigo. Então, meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus ilumine a sua vida, que Deus abra os teus olhos do entendimento para que você compreenda o verdadeiro sentido da palavra de Deus, em nome de Jesus.